Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao catecismo da Igreja Católica. Conforme está escrito, estamos falando sobre apostasia agora. Nós estávamos falando sobre o anúncio, agora nós vamos falar sobre apostasia. Saímos da letra que após a letra A, que nós estávamos no anúncio, agora nós vamos para a letra P, após a letra A, que é a apostasia, onde que o índice analítico nos leva ao parágrafo 817, que fala sobre feridas na unidade da igreja e apostasia. Então, irmãos, vamos ler o parágrafo, vamos compreender qual que é o significado deste ensinamento. O parágrafo 817 vai dizer assim, fala sobre as feridas da unidade. Na realidade, nesta una e única Igreja de Deus, já desde os primórdios, surgiram algumas cisões que o apóstolo censura como vigor, como condenáveis. Dissensão mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separam-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distinguem-se a heresia, a apostasia e o cisma. Não acontece sem os pecados dos homens. Então, irmãos, para que a gente possa entender essas feridas que surgiram na Igreja, nessa caminhada, aonde que tem essa ruptura, esse desligamento com a unidade com a igreja. A apostasia. Qual é o significado da palavra apostasia? Diante dessa ferida. Apostasia é quando a pessoa tem um repúdio total e definitivo da fé cristã. Que ela foi batizada e de repente ela não quer ser mais obediente aos mandamentos, não quer mais nada, ela abandona totalmente a fé. A heresia é quando nega algumas verdades da fé. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou católico, eu caminho aqui dentro da igreja. Ah, mas eu não concordo que tem que confessar com o padre. Eu confesso direto com Deus. Eu aceito algumas doutrinas dentro da igreja, mas eu não aceito uma. Então, eu nego uma fé. Então, eu nego a essência da igreja, a obediência. Aquilo que a igreja fala embasado na palavra de Deus, embasado em Jesus Cristo. Então, nego a verdade, nego esse caminhar com Cristo dentro da igreja dele, querendo impor algumas coisas minhas e não sendo obediente à doutrina de Cristo. Já o cisma se separa da autoridade papal, não aceita o Papa, não aceita a hierarquia. Então, assim, para a gente poder entender, cisma quebra a união hierárquica e o herege nega a doutrina. Então, assim, e o apostasia é o repúdio total. Então, queridos irmãos, diante de todo esse agir que a gente vê aqui, que a igreja vai alertando sobre essas feridas, que é preocupante, se a gente se encontra em alguma dessas situações, rezemos por isso, pedimos perdão, reconciliamos-se com Deus e tomemos cuidado para eu não ser um herege, para eu não ter não viver o cisma, né? Aceito algumas coisas, mas não vivo a unidade com a igreja. Aceito Jesus, mas não quero aceitar a igreja de Cristo. E aí eu não quero aceitar a doutrina. Não quero aceitar o que o padre pede. Irmãos, tudo que é dito dentro da igreja católica é uma unidade plena. Então nós temos que estar diante dessa obediência. Por quê? Porque se eu não aceito diante da igreja de Cristo, aquilo que Cristo deixou, eu quero caminhar com as minhas próprias pernas,
Será que eu não estou sendo esse egoísta, esse orgulhoso, que quer ter a minha própria igreja, que quer ter a minha própria doutrina, eu que comando em tudo, eu que sei tudo que é certo e não sou obediente? Quantas pessoas querem viver o cristianismo, mas não quer viver, aceitar as doutrinas de Cristo? Tomemos cuidado, querido irmão. Vai falar, não, mas nós não vivemos doutrinas de homem. É doutrinas de Cristo. Cristo é humano e Cristo é divino. Então, diante da humanidade, diante da divindade, ele deixa a igreja, senão não tinha necessidade. Quando ele diz, Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Se Jesus está dizendo que ele ia deixar a igreja, por quê? Uma frase muito importante que eu presenciei hoje estudando sobre apostasia, sobre cisma, sobre a heresia. Quando nós lemos a palavra e nós buscamos uma autoridade autêntica da Escritura, você encontra na igreja. A autoridade autêntica da Escritura. Por quê? Porque tem a tradição junto. Vem junto lá dos apóstolos. Então, é uma autoridade autêntica da palavra. Que foi escrito por eles, o Evangelho, que foi escrito ali as cartas. Então, ele tem a autoridade daquele ensinamento dentro da igreja, junto com o Papa, junto com os documentos, guardado no depósito da fé. Queridos irmãos, e tudo isso vem junto com o quê? Com a tradição, o magistério, a palavra de Deus, tudo dentro da igreja católica, tudo dentro da igreja, junto dessa doutrina de Cristo. Então, vamos pegar nossa palavra, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 ao 6, que já acontecia, assim, essas pequenas feridas dentro da igreja, e aqui eles falam sobre o perigo dos falsos doutores. O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia, proíbem o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças, pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa com ação de graças. Aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Quantas denominações que se dizem cristãs, mas proíbem então alimentos. Aqui ele está dizendo, tome cuidado, porque Jesus disse que todos os alimentos se tornariam puros. Então olha só, na palavra que está alertando sobre esses falsos doutores. A pessoa pega a palavra, tem o entendimento dela sozinho, e ela forma a igreja dela. Ah não, isso aqui está errado, vou formar a minha igreja que não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não pode aquilo. Tome cuidado. Pelos que reconhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e nada há de reprovável, quando se usa como ação de graças, porque se torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Recomenda essa doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, aqui está falando sobre doutrina, aqui está falando que tudo que Deus fez é bom. Detalhe, quando ela é consagrada e santificada pela palavra de Deus e pela oração, tudo se torna bom. Então, assim que a gente possa compreender que tudo isso nós aprendemos dentro da caminhada com a Igreja de Cristo. E não tenha dúvida que nós vivenciamos a palavra de Deus todos os dias dentro da Igreja Católica. Basta eu ser um bom católico. Porque o que tem de católico aí, irmãos, que se diz católico, mas não se esforça para aprender o que é viver a fé católica, apostólica, romana, e fala assim, eu sou católico, católico, mas católico apostólico romano, que é o que? Eu busco o ensinamento da igreja junto com os apóstolos. Que nós possamos viver essa graça no nosso coração todos os dias. Esse estudo que estamos fazendo devagarzinho, o catecismo, parágrafo por parágrafo, lendo a Bíblia junto, degustando, entendendo como leigos que o catecismo é feito para nós, para isso, para a gente aprender
a viver a fé, aprender a viver a doutrina de Cristo. Então, cada parágrafo, eu falo versículo, né? Cada parágrafo que nós lemos aqui no Catecismo traz para nós conhecimento da doutrina de Cristo. E esses ensinamentos nos fortalece, nos dá uma caminhada e nos deixa dia a dia com aquele saborzinho assim, eu quero aprender mais. Como é bom você ler o Catecismo e como é bom você degustar dessa verdade. Então que cada ensinamento, vamos rezar esse Pai Nosso, agradecendo a Deus pelo agir dele na nossa vida, pela igreja de Cristo que ele deixa para nós, para que a gente possa ter a nossa fé embasado na tradição, no magistério, na palavra de Deus, na unidade com Cristo, com a sua doutrina, com seus ensinamentos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos a cada momento que nós degustamos da tua palavra, dos teus ensinamentos, diante da igreja, diante da tua igreja. Que teu Espírito Santo, Senhor, conduza cada padre, os sacerdotes, os nossos bispos, o nosso Papa, direcionando para eles diante da tua palavra, diante dos teus ensinamentos, que nós leigos saibamos respeitá-los, que nós leigos saibamos direcionar o nosso questionamento diante de algo que está errado, que nós presenciamos o erro e a falha humana, mas diante da tua igreja nós sabemos que ela é inviolável, que é a tua igreja, Senhor, porque o Senhor deixou para que nós possamos nos unir a ti, onde o Senhor é a cabeça e nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, quando nós somos batizados e compreendemos que essa unidade é a unidade com Cristo. Obrigado, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.